Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, professora Viviana, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula de História, Roma Antiga. Bora, galera! Embarque nessa aventura junto conosco. Segure, se aperte os cintos aí, segure-se na poltrona. Vamos para entrar nessa jornada histórica junto conosco aí. Bora lá? O objetivo da nossa aula é reconhecer os motivos dos conflitos sociais entre patrícios e plebeus durante a República. Trazemos para vocês sempre uma discussão sobre algumas características relacionadas à história. Gostaria que vocês agora avaliassem esse slide junto comigo e vocês vão ser agora os historiadores desta aula, combinado? Sociedade romana durante o período monárquico. O que você recorda como ela era composta? Vocês lembram como que era organizada a sociedade? Ou vocês recordam como era organizada a sociedade romana? Essa imagem é uma lápide de uma família romana sem data do Museu do Vaticano na Itália. Rapidamente, resumidamente, a sociedade romana era dividida em 4 grupos sociais principais. Os patrícios, o principal é o grupo, não é que principal, né? O grupo com mais privilégios e poder. Ah, professora, daí que vem patricinhos? Não tem nada a ver com a história. Quem sabe, né? Os patrícios eram nobres, donos de propriedades, donos também de várias agriculturas, de várias terras e também criadores de gado. Depois vinham plebeus. Os plebeus eram a grande maioria da população romana. Eram trabalhadores, pequenos agricultores, artesãos e até comerciantes. Com o tempo, muitos plebeus começaram a atingir status social através do comércio e se enriqueceram, inclusive, o que dava depois algumas situações sociais, porque os plebeus falaram assim, olha, por que nós não podemos participar da política e somente os patrícios? Isso é um ponto também muito importante. Os plebeus, no início da República, não tinham, ou melhor, durante também a monarquia, 753 a.C., 509 a.C., somente os patrícios tinham direitos políticos. Os plebeus não tinham participação e muito menos representatividade política. Isso é muito complicado. Terceiro grupo, os clientes. A maioria eram plebeus protegidos ou que trabalhavam para os patrícios. Quanto mais clientes um patrício, ou chamado de patrono, pater família, o patriarca, o dono, né, da família, o chefe da família, tivesse, ele teria maior prestígio e poder na sociedade. O quarto e último grupo, galerinha, quero ver se vocês acertam aí. Quem eram? Olha, vamos dizer assim que esses caras, tadinhos, sofriam pra caramba. Exatamente, muito bem. Os prisioneiros de guerra, que acabavam se tornando escravizados. Os escravizados, além de ser prisioneiros de guerra, poderia ser uma espécie de punição de justiça ou escravidão por dívidas. Também acontecia isso. Observe essa notícia abaixo. Pandemia impulsiona a desigualdade social e a instabilidade política. Será que o contexto influencia em crises políticas e sociais? Compartilhe a sua opinião com a sua turma. O contexto gera reflexos diretos na sociedade. Compreender essas dinâmicas sociais e políticas nos permite observar o cotidiano das pessoas. Essa lógica de observação pode servir, inclusive, para os dias atuais. Entender o contexto, entender a situação social onde estamos inseridos. É isso que o texto, o slide, está nos trazendo. Aqui vocês têm uma imagem de Caio Graco. É uma gravura, um desenho. Ele foi um grande representante dos plebeus, mas nem sempre foi assim. Caio Graco e inclusive o seu irmão Tibério Graco foram 2 grandes representantes da política dos plebeus. Mas no início os plebeus não podiam participar da política. É isso que nós vamos, inclusive, agora entender toda essa conjuntura. Vamos resolver? Agora é com vocês. Copiem seu caderno e responda. Os plebeus eram a maioria da população. Pode-se afirmar que eles possuíam direitos políticos? Vamos ver quem que estava prestando atenção nessa aula, galerinha do sexto ano. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei, galerinha! Vamos corrigir essa junto conosco? Não, os plebeus formavam a maioria da população, trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos e mercadores, mas não tinham o direito de participar do governo da cidade e ainda podiam ser escravizados por dívidas. Agora, então, então os plebeus não participam da política. E eu acho assim fantástico. Claro que os plebeus também tiveram alguma situação de conflito, também. Mas a estratégia dos plebeus de pressionar os patrícios para participar da política, ou melhor, a estratégia, a tática de revolta dos plebeus para pressionar os patrícios a conceder melhorias de vida, enfim, participação política e quebrar algumas situações que privilegiavam os patrícios em detrimento dos plebeus, eu acho fascinante. Simplesmente eles abandonaram a cidade, abandonaram os plebeus. Pensa, não vai ter mais um agricultor ali para colher o alface, não vai ter mais a cozinheira ali para colocar comida na mesa dos patrícios. Gente, os patrícios começaram a ficar desesperados. Exatamente. Também haviam muitos plebeus dentro do exército romano. Pensa o exército romano sem os soldados plebeus. O perigo que Roma estava no ano de 494, quando todos os plebeus foram para o Monte Sagrado, uma região um pouquinho afastadinha ali da cidade, fora das muralhas da cidade de Roma. Olha a situação. E os patrícios desesperados, meu Deus do céu, e se um povo estrangeiro chegar aqui e invadir a gente? Nós estamos sem soldados, nós estamos sem alimentação, nós estamos sem trabalhador, sem nada. Eu acho impressionante, sem uma gota de sangue sequer, sem acontecer um simples derramamento de sangue, nada. Os plebeus conseguiram pressionar os patrícios a rever os privilégios e por que somente eles poderiam ter direitos políticos. Olha que estratégia bacana. Essa gravura está representando o momento que os plebeus estavam no Monte Sagrado em 494. Muito legal, porque daí você não tem conflito, você não tem derramamento de sangue, você não gasta uma gota sequer de sangue, como diz o outro. Não tem uma situação de violência. E você pressiona na base de uma revolta pacífica. Muito bacana essa estratégia. Deu certo? Pensa! No mesmo ano que eles fugiram, os patrícios ergueram a mão. Não! Espera aí, plebeu! Vamos conversar. Veja bem, olha, tá difícil, o alface ali tá passando da época, eu tô brincando, né? A romã ali, poxa, tá amadurecendo, ninguém vai ali colher do pé, tá complicado, o exército tá sem soldados. Vamos conversar aqui, nós vamos criar algumas mudanças na políticas que coloquem a representação dos plebeus, que coloquem inclusive políticos que representem você. A primeira mudança foi Tribuno da Plebe, 494 a.C. Plebeus ganharam o direito de eleger um tribuno da plebe, um representante plebeu, que passaria a defender os interesses dos plebeus e podia anular leis contrárias a esse grupo. Depois, veja que vai melhorando aos poucos, né? Passaram o quê? 44 anos, em 450 a.C., a chamada Lei das 12 Tábuas é considerada a primeira lei escrita da Roma Antiga. Acho muito importante isso. Momento que agora os plebeus vão poder consultar as leis e até mesmo se defender. Porque antes as leis eram consuetudinárias. Ah não, professor, essa palavra é muito difícil. Fala de novo. Consuetudinárias. O que significa isso, professor? Significa que as leis não eram escritas. E quando as leis não são escritas, elas podem ser interpretadas da maneira que os patrícios quisessem. Isso era um problema de privilégio. Isso era um problema de favorecer um grupo que está no poder. Mas quando as leis passam a estar escritas, o plebeu chega lá e larga a mão. Como é que é, senhor Patrício? Que história é essa? O senhor está querendo me prender porque eu fiz o quê? Aonde que está escrito isso na lei das 12 tábuas? Será que é daí que veio a expressão? Ah, não está escrito, não está valendo. Não sei, pode ser que... Não é que a origem seja aí, mas surgiu ao longo da história da humanidade a noção de que nós precisamos que as leis estejam escritas, claras, diretas, visíveis, para todos os seres humanos, para todos os cidadãos daquela cidade, daquele país, daquele estado. Para que todo mundo fale assim, tá ali a lei, aí eu respeito.
Não tem? Aonde que está escrito isso? Olha que interessante essa frase. Volte e meia vocês pegam o papai, a mamãe, o vovô, o vizinho, né? Fala, não, só acredito se tiver escrito. Já viram essa frase bem famosa? Eu ouço várias vezes. Por quê? É essa ideia que nós temos que a lei tem que estar no papel. Ou senão não vale. A lei das 12 tábuas, ironicamente, eram, na verdade, placas de bronze. Não tem nada a ver de madeira. Até porque naquela época ia ter problemas, inclusive, para estar parando no lugar. Eles espalhavam as placas de bronze nos principais pontos de movimentação. Comércio, edifícios públicos, para que todos os plebeus, ou melhor, todos os cidadãos de Roma, pudessem consultar as leis das 12 tábuas, ou melhor, placas de bronze. Vamos lá? Foi melhorando. Antigamente, patrício plebeu não podia casar, não. Passou quantos anos? Vamos lá? 455 anos depois, foi permitido o casamento entre patrícios e plebeus. Aí veio foi passando, mais uns aninhos aqui, 445. Ô, professor, só vai baixando, né? Isso. Lembrem, antes de Cristo, nós vamos numa situação, né, regredindo até chegar no ano 1. Não existe ano 0, né? 100 anos de Cristo, 90, 80, 50, 10, 9, 8, 7 anos antes de Cristo. 2 anos antes de Cristo, 1 ano antes de Cristo, aí gira 1 ano depois de Cristo, DC. Não existe, Jesus não nasceu no ano 0. E sem falar que isso é uma convenção também, né? Bem posteriormente, após a história de Jesus Cristo, é que outros pesquisadores, sábios de cada época, surgiram fazendo essas datações. É no século VI, inclusive, que veio essa datação de antes de Cristo e depois de Cristo. E somente em 1580, que o Papa Gregório pediu para que os seus grandes sábios, astrônomos, né, conhecedores, intelectuais da Igreja Católica, montassem o que nós chamamos hoje de calendário gregoriano, né, com a organização. E eles apontaram que mais ou menos seria aquele tal ano que Jesus nasceu. E a partir disso, nós estamos no ano 2021. Há especulações que, inclusive, esse calendário teria um erro para mais ou para menos, de 2 ou 3, para frente ou para trás. Mas o pessoal achou melhor manter a data de hoje, de 2021, para não dar uma mega confusão, que nem foi a história do bug do milênio. 1999, quem não conhece essa história, pergunta pro papai e pra mamãe, pergunta pro vovô, pra vovó, pergunta pro vizinho, ou melhor, pesquise na internet. Bug do milênio. Gente, foi uma loucura. Em 1999, o mundo quase entrou em colapso, com medo da virada do ano. Não vou estragar, não vou fazer spoiler. Vai lá, pesquisa lá, bug do milênio. Foi muito massa. Massa porque principalmente para a galera dos bancos, né, que levou quase um susto, que o pessoal achava que iria zerar, não teria essa o sistema, né, todo o sistema TI de computação, de informatização do mundo, principalmente dos bancos, iria girar do 99 e não ia para 2000, ia começar no ano 1 de novo, ou 1901, ele não teria essa numeração. Mas, enfim, acabou que não aconteceu isso e o mundo continuou. Não foi o bug do milênio, não foi o fim do mundo também. Até porque não era o fim do milênio, não era o fim do milênio, mas não era o fim do século. Outra confusão danada naquela época. Fim do mundo, o pessoal achando que era de 99 para 2000, porque estava mudando o século. Não! O século 21 começa em 2001 e não no ano 2000. Ainda tem mais um ano ainda. Faz uns cálculos aí. Vamos lá? Última lei. 367 a.C., Licínia Sextia. Era uma dupla lei, na verdade. Uma lei que determinava um dos 2 cônsules. Galerinha do 6º ano, vocês lembram quem eram os cônsules? Ah, professor, é aqueles cargos lá que só os patrícios podiam governar? É. Ah, o cônsul não era aquele que administrava o exército, lá comandava o exército, e o outro comandava a cidade lá, cuidava da cidade, do Senado? Opa, mandou bem. Ô professor, você faz uns monólogos muito legal. Muito obrigado. Vai dizer que vocês não estão participando, então sim, né? Licínia Sextia, um dos 2 cônsules tinha que ser plebeu. Porra, eu acho uma super representatividade. Outra situação, cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios.
De certa maneira, fim da escravidão por dívidas. Cúria Júlia, local onde ocorriam as assembleias em Roma, construção com data de 44 a.C. Não é a Hostília, né, que já foi derrubada, tem só acredita-se na sua localização, uma das primeiras regiões, né, de política de Roma. Essa aqui já é no período já juliano, 44 a.C. Vamos lá? Agora com vocês, copiem seu caderno e responda. Preparados aí? Mas tá com o caderno em mãos? Vamos ver. Porque a lei das 12 tábuas, que não era tábua, era placa de bronze, de 450, favorecia os plebeus. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos. Voltei? Bora lá corrigir essa conosco? Com leis escritas ficava mais difícil para os patrícios interpretá-la conforme seus interesses. Os plebeus conseguiram que as leis segundo as quais as pessoas seriam julgadas fossem registradas por escrito, numa tentativa de evitar injustiças. Bora lá! 2 nomes muito famosos aí que viraram uma história até de representação dos plebeus e termina de forma trágica, infelizmente, os patrícios, ou melhor, não é de hoje que os ricos se incomodam quando você tem uma grande transformação na sociedade ou quando aparecem ideias assim que a galera quer tentar mudar e enfim, trazer alguma melhoria para os pobres, o pessoal se incomoda assim. Olha o que aconteceu com os irmãos Caio e Tibério Graco. 2 nomes se destacaram na política como tribunos da plebe. Os irmãos Caio e Tibério Graco, seus nomes se tornaram um símbolo de luta contra os patrícios durante a República. Muitas estátuas deles foram construídas em Roma. Por que muitas estátuas deles foram construídas em Roma? O Tibério Caio Graco, inclusive o irmão depois, né, o primeiro Tibério, depois o Caio, né, continuam, o primeiro Caio, desculpe, depois o Tibério, o Graco ao contrário. O Caio tentou trazer uma proposta política que todo patrício que tivesse mais de 125 hectares deveria parar até ali o seu patrimônio e distribuir o restante dessas terras para a população pobre, para os plebeus de Roma. Pensa se os patrícios vão deixar de graça assim. 125 hectares. Eu fiquei pensando, falei, gente, nós estamos falando de quase 2.150 anos atrás. O que 125, 1 hectare, pode dar uma pesquisadinha na internet aí e me ajudar, 1 hectare, 10.000 metros quadrados. Se você tem 100 hectares, você tem 1 milhão de metros quadrados. Gente, é muita terra. 125 metros, você tem 1 milhão, ou melhor, 1 bilhão e 250 mil metros quadrados. Gente, 250 mil metros quadrados já dava para fazer um estrago. 1 milhão e 250 mil metros quadrados são muita, mas muita terra. Mesmo assim, Caio Graco foi assassinado numa conspiração dos patrícios, né, para que essa proposta, que também foi rejeitada, ele fez uma espécie, vamos dizer assim, de uma taxação de fortuna também, uma das outras propostas. Quanto mais rico a pessoa fosse, mais pagaria impostos. Pensa, se os patrícios vão aceitar de boa. Os irmãos se destacaram por representar interesses dos plebeus na política romana. Elaboraram propostas para tentar superar as dificuldades enfrentadas pelos plebeus. Tibério, em 131 a.C., propôs a distribuição das terras que excedessem 125 hectares aos plebeus pobres.
Os patrícios foram contra essa medida, pois não queriam ceder suas terras, e o Senado negou a proposta. Aí depois do assassinato de Tibério, Caio Graco tentou continuar as propostas, também foi muito pressionado pelos patrícios, soube que haveria uma conspiração para matá-lo. Ele e o seu escravizado fugiram daquela região onde eles estavam, próximo do Senado, e cometeram suicídio. Inclusive a história, né, representada até da morte dele, do Caio Graco, está aqui nessa imagem, nessa pintura de Lebrun, é uma representação de 1792. Aqui você tem uma ideia, no caso dos patrícios, mandando seus soldados matar o Tibério, mandando matar o Caio, o Caio Graco. No caso aqui, o escravo teria tirado a vida do Caio e depois ele também cometeu suicídio. O irmão de Tibério, Caio Graco, eleito em 123, conseguiu fazer com que algumas leis favoráveis aos plebeus fossem aprovadas pelo Senado. Tentou retomar as propostas da reforma agrária de seu irmão, a história dos 125 hectares, mas os senadores romanos conseguiram impedir sua reeleição e a anulação das leis que havia criado. Só voltando aqui, por que dessas estátuas? Era uma espécie de dar uma cutucadinha nos patrícios, né? Eles construíram milhares desse modelo de estátua de propósito, depois da morte dos dois irmãos, porque eles eram uma espécie de símbolo de luta dos plebeus, e espalharam por várias localidades da cidade de Roma, para provocar os patrícios mesmo. Vocês mataram os caras viraram ícone, viraram heróis dos plebeus. Essa foi a estratégia deles. Morte de Caio Graco, pintura de Lebrun, 1792. Agora é com vocês, copiem seu caderno e responda quais eram as propostas na política de Tibério e Caio Graco que tanto incomodavam os patrícios. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Voltei, bora lá corrigir essa? Irmãos se destacaram por representar interesses dos plebeus na política romana, elaboraram propostas para tentar superar as dificuldades enfrentadas pelos plebeus. Tibério e Caio Graco, por exemplo, tentaram manter aquela proposta de distribuição de terra dos 125 hectares. Nessa aula estudamos os motivos dos conflitos sociais entre patrícios e plebeus durante a República. Vimos também as conquistas dos plebeus. Tribuno da plebe, Lei das 12 Tábuas, Lena Canuleia e Licínia Sextia. E falamos sobre os dois irmãos Caio Graco e Tibério Graco. Galera do sexto ano, só aquele agradecimento. Abração para todos vocês. Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até breve.